São Paulo, de 105 mil para 140 mil no Sul, no Espírito Santo e em Minas Gerais, de 105 mil para 135 mil em Goiás, Mato Grosso do Sul, e de 100 mil para 130 mil no Norte e no Nordeste. Nas cidades com menos de 20 mil habitantes, o teto do financiamento passou de 95 mil em todas as regiões para os mesmos valores escalonados por regiões dos municípios com até 50 mil moradores. O banco também aumentou o valor do subsídio para financiamentos da faixa 2 em cidades com até 20 mil habitantes. O subsídio passou de R$ 10.545 para 11.600 para os mutuários com renda familiar bruta de até R$ 1.800. 8h. Mais notícias logo mais às 11h30 na segunda edição do Jornal da Piratininga. Bom dia. A Piratininga apresentou Hora da Notícia. Agora você já está por dentro dos principais fatos da cidade, do Brasil e do mundo, com o enfoque e a credibilidade do jornalismo Piratininga. Termina aqui, Hora da Notícia. Furlanete. Ofertas Furlanete. Arroz Campeão do Sul 5 quilos, R$ 9,99. Leite condensado Piracanjuba 395 gramas, R$ 2,99. Coxa e sobrecoxa de frango, só R$ 4,99 o quilo. Molho de tomate Fugini 340 gramas, 99 centavos. Papel higiênico Neve com 16 unidades, R$ 16,98. Cerveja Itaipava Lata 350 ml, R$ 1,89. Furlanete, vem pra cá você também. Se beber, não dirija. ZYK 603, Rádio Piratininga de Jaú, transmitindo em 1070 kHz, Jaú, Estado de São Paulo. Rádio Piratininga AM. Em 5 segundos, mais um líder de audiência na Piratininga. Caminhos da Luz. A Piratininga apresenta Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação Jair Ruiz Martinez. Caminhos da Luz. Apoio. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma, para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704 e 99797-6629. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100.
Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículos 0 km. Fazemos liberação de veículos apreendidos. O Renato Despachante parcela o seu IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Convênio com funerárias, sindicatos e empresas da nossa cidade. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro. Fone 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressora jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 996145053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. GF Materiais de Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria Informática, Rua Lourenço Prado 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragine 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calzature de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Amigos ouvintes da Piratininga, estamos iniciando nesta manhã do dia 9 de março de 2019, mais uma edição do nosso Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Lembrando aqui o nosso telefone 3622-9710 e o site www.radiopiratininga.com. Estamos aqui também com o Renato na técnica, como sempre, trabalhando aqui, cuidando para que tudo saia direitinho. E nós estamos ao vivo pelo Facebook também, ao lado da Mariana Trevisanuto, lá da cidade de Barra Bonita. A Mariana que está estreando aqui no nosso programa, né, Renato? Renato está batendo palminha lá. É a primeira vez que a Mariana vem até aqui. Então, Mariana, desde já o nosso agradecimento por você estar aqui, viu? Você disponibilizar um pouquinho do seu tempo para nós conversarmos a respeito da doutrina espírita. Imagina, eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. E a Mariana trouxe um assunto que sobre o qual nós nunca conversamos aqui, que são os anjos da guarda, por exemplo, né? É sobre isso que ela vai fazer a sua explanação. Mas antes disso, nós vamos à nossa prece. E depois, em homenagem à mulher, né, Renato, não podemos esquecer,
nós trouxemos aqui uma poesia de Victor Hugo, grande Victor Hugo, poeta francês, escritor francês, e a Mariana vai ler essa poesia, até porque minha voz, que já não é tudo aquilo, né, Renato? Tomei água gelada, o que aconteceu? Né? Então, a Mariana está em melhores condições para fazer essa leitura. Então, vamos lá, uma breve prece, e, Mariana, depois nós iniciaremos, então, a leitura. Que Deus nos ampare nessa manhã de sábado, que a gente tenha bons fluidos, boas mensagens, mensagens edificantes, nesses momentos tão turbulentos que nós passamos, e que a gente consiga, que os nossos amigos protetores das nossas casas estejam nos amparando, passando boas emanações e energias, para que a gente possa ter uma boa semana, que assim seja. Poesia de Victor Hugo, ele começa da seguinte forma: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher um anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência é o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher é o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é um sacrário. Ante o templo, nós nos descobrimos, ante o sacrário, ajoelhamos-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter a fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é uma águia que voa, a mulher um rouxinol que canta. Voar é dominar os espaços, cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal a consciência, a mulher tem uma estrela, a esperança. O fanal guia e a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Victor Hugo. É realmente muito bonito, né? Lindo mesmo. Emocionante. Para quem tiver interesse nessa poesia, ela foi tirada desse livro aqui, ó, A Constituição Divina, do Richard Simonetti. Hoje deve ter outra capa, já esse aqui é um pouco mais antigo, né? A Constituição Divina, além de outros assuntos muito bons que tem nesse pequeno livro de um grande conteúdo, né, Mariana? Essa poesia, ele fala da lei de igualdade, na verdade, né? Nós somos iguais, apesar das diferenças, e um complementando o outro. Muito, muito bacana. Mariana, vamos lá, então. Os anjos da guarda, os anjos, eu vi, parece que nessa página é Anjos das Crianças, alguma coisa assim? Isso, eu trouxe aqui para a gente conversar 2 artigos da Revista Espírita de Allan Kardec. Um título é Os Anjos da Guarda e o outro é Os Anjos das Crianças. Então, só para a gente ter uma ideia, a publicação dessas revistas, né? Os Anjos da Guarda é a Revista Espírita de janeiro de 1859, para quem gosta, quiser acompanhar depois o texto, né? E esse texto também ele foi publicado no Livro dos Espíritos, na questão 495. Então, quem se interessa tem o Livro dos Espíritos também terá acesso a esse texto. E esse texto foi passado a Allan Kardec, nada mais, nada menos que uma dupla muito boa, São Luís e Santo Agostinho.
Então, são dois espíritos que auxiliaram muito o Kardec na codificação, e eles trazem exatamente essa ideia de anjo protetor, ou os anjos da guarda, que, na verdade, o que significa a palavra anjo? Né? A etimologia da palavra significa mensageiro. Então, assim, se a gente for levar no ao pé da letra, nós tivemos um grande anjo da guarda, aqui encarnado na Terra, chamado Jesus, porque ele nos trouxe muitas mensagens de como chegar até o Pai, se a gente for parar para pensar. Né? Então, nós já tivemos um grande anjo. Aí, E temos ainda, né? E temos, né? Porque ele ainda continua conosco, e dentro da sua soberana justiça e sabedoria, ele sabe nos conduzir, ele sabe, nunca nos abandonou. É que como a gente viu ele encarnado e de repente não vê, a gente tem a ideia de que foi embora. Porque nós ainda somos apegados à imagem ainda, né? Isso é uma coisa do ser humano. Né? E é interessante assim, então, Allan Kardec, quando trabalha os anjos, né, ele trabalha como espírito protetor, um espírito de uma hierarquia muito superior à nossa, por uma questão lógica, né? Se você for levar em consideração de alguém que te protege, alguém que tem mais conhecimento que você, que tem mais experiência que você. Pessoas em situações iguais, elas vão cometer erros, elas podem se apoiar, mas não tem a experiência de uma pessoa superior. Então, por isso é sempre um espírito de uma hierarquia superior à nossa. Já são espíritos na condição de puros. São irmãos mais velhos, né? Como se a gente fosse, eu costumo levar sempre nessa linha de raciocínio. Deus sempre cria, espíritos está sempre criando. Então, todos os dias nós temos espíritos que já estão chegando ao grau evolutivo maior, mas temos espíritos que também estão a caminho. Qual que é a nossa posição? É sempre do meio. Então, aí é que está a sensação de justiça, porque mesmo para o anjo guardião que está lá, também tem lá espíritos superiores a ele, e tem inferiores, que não têm conhecimento, irmãos mais novos, mais velhos. Então, a gente sempre vai ser irmão do meio. E aí está a justiça de Deus, porque a partir do momento que ele para, aí vai ter o mais velho e o mais novo. Então, como ele sempre cria, está sempre criando, então, da mesma forma que nós temos irmãos mais velhos, nós somos irmãos mais velhos para alguém. Sem dúvida. Os espíritos que estão vindo. Então, a gente sempre... E aí vem a ordem bonita da evolução. Quando a gente chega a um certo patamar e entende a grandeza de Deus, entende a sua sabedoria, entende as suas leis, em vez de a gente ficar lá na beatitude, contemplativa, não, a gente vai voltar e ajudar esses irmãos que estão também no meio do caminho, assim como nós fomos ajudados. A condição contemplativa não existe, né? Não existe. Existe atividade, trabalho constante, né? Como Jesus dizia, eu trabalho, meu Pai também trabalha. Ora, se Deus trabalha e Jesus trabalha, o ser humano, então... A gente sempre vai trabalhar. Sempre. Embora muitos comecem a associar o trabalho com cansaço físico, né? Porque a gente sempre associa isso. Mas quando a gente parte para o lado espiritual, a gente já não tem mais os desgastes do corpo, não tem o cansaço, e o trabalho é prazeroso. Eu costumo sempre falar o seguinte, quando a gente tirar 30 dias de férias, a primeira semana a gente descansa. A segunda, a gente já começa com comichão. A terceira semana, a gente não vê a hora de voltar. Porque a gente realmente busca, é nosso buscar alguma coisa para fazer. Natural do ser humano. É natural nosso. E aí o texto ele traz exatamente isso, que quando se fala da doutrina dos anjos guardiões, pelo encanto e doçura dessa doutrina, deveria converter os corações mais incrédulos. Porque olha só a beleza de você saber que você não está sozinho. A beleza de Deus, falar o seguinte, vem cá, você é o irmão mais velho, você aprendeu, você viu como é difícil passar por provas, expiações, essas adversidades da vida, vai lá, ensina o teu irmão mais novo. Traz ele para cá, vamos trazer ele para nós. É isso que Deus faz, ele só dá uma tarefa. E eles vêm e cuidam de nós, cada um tendo o seu protetor, o espírito protetor, anjo, aí o nome não importa, a nomenclatura, né? O Emmanuel que dizia, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Exatamente, e aparece mesmo, a gente acha que foge. Aparece mesmo, isso é verdade, aparece mesmo.
E aí que eles falam o seguinte, não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, pronto sempre a vos aconselhar e amparar e a vos ajudar na ascensão abrupta da montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligam à terra. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Então é aqui a explicação que São Luís e Santo Agostinho dá sobre esses espíritos protetores. E aí é um consolo. Quando a gente acha que está sozinho, nós nunca estamos sozinhos. Agora um detalhe, Mariana. Muita gente que pensa assim, o anjo da guarda, ele está rigorosamente 24 horas do meu lado, pertinho de mim, me acompanhando em cada detalhe, ou ele fica em outras atividades, entre aspas, um tanto longe. Como é que funciona? Que isso aí muita gente pergunta. Ele fica ligado através da gente, através do pensamento. A nossa conexão com o anjo da guarda, com o nosso espírito protetor, é através do pensamento. Qual é o mecanismo para chegar até ele? Prece e oração. A nossa prece e oração, aí, voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a força da prece está na força do pensamento. Então, é a minha intensidade, é meu amor, é o meu sentimento, é a minha vontade de se conectar com Deus, automaticamente nós já estamos nos conectando com esses espíritos amigos, protetores. E não há necessidade deles estarem fisicamente. Há uma exceção, que é o que eu vou falar mais para frente, no caso dos anjos da guarda das crianças. Por quê? As crianças, elas não têm a noção de perigo, mas nós adultos já temos. Nós já temos condições de caminhar com nossas próprias pernas, nós temos condições de tomar as nossas decisões. A criança não. A criança, ela não tem a noção de perigo. Se ela tiver que correr atrás de uma bola e não ver uma rua, você pode ter certeza que tem um anjo da guarda atrás protegendo, porque a criança ainda não tem essa consciência. Nós temos. Então, não há necessidade deles ficar. Mas a nossa ligação é mental. Do mesmo modo, aí só passando um exemplo bem atual, hoje um pai pode orientar um filho do outro lado do mundo através de um aparelho chamado celular. Em tempo real. Em tempo real. Você quer a tecnologia maior que pensamento? Que ultrapassa cosmo? Porque como é que é o mecanismo? Da mesma forma que o som se propaga pelo ar, pela atmosfera, o pensamento se propaga através do fluido cósmico universal, que existe em todo o universo. Então, é só pensar, eles nos atendem, mas é aquela conexão, só que é aquela conexão íntima. Não é numa fila de banco, não é nesses momentos, mas é aquele momento de introspecção, é aquela caminhada que a gente tem no final da tarde, e muitas vezes a gente acompanha aquele pôr do sol, nascer da manhã, a gente se inspira, é aquele momento que nós estamos reclusos no nosso quarto. Fazendo uma reflexão, né? Fazendo uma reflexão dentro de uma casa religiosa, não importa a casa, lembrando que Deus atende a todos. E todos nós, independentemente da religião, nós temos um espírito protetor. Essa é a justiça de Deus, é a igualdade de Deus. Olha que beleza, ele não dá preferências. O mecanismo que nós adotamos para nos ligarmos é individual. É muito pessoal. Aí cada um tem o seu. Não existe regra ou receita de bolo para isso. Isso aí é bem tranquilo. E é interessante que eles estão do nosso lado por amor de Deus. Eles entendem a lei de Deus, eles entendem a justiça, aí eles vêm, o que eles falam? Eles vêm do nosso lado. Só que eles têm as atividades deles também, eles não são babá. Não são isso que é babás. Importante deixar enfatizado, né? Exato. Mas é que é interessante que no texto que eles falam é o seguinte, eles falam bem assim, ó, não receiem fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Ou seja, estou em agonia, estou em dúvida. Pergunta para o anjo. Ele sempre vai dar orientação. Só que tipo de orientação que ele vai passar para a gente? Porque é interessante. Isso que é importante. É isso que é importante. Qual é o tipo de orientação? Eles sempre vão passar orientação que jamais vão infringir as leis de Deus. Eles nunca vão exaltar o nosso ego. Eles nunca vão... Ele é aquele amigo verdadeiro que dá aquela bronca a hora que precisa se dar. Ele é o amigo verdadeiro. Ele nunca vai massagear o ego da gente. Falar, não, você está certo.
Esses tipos porque na cabeça da gente passa dos nossos pensamentos, pensamentos bons e pensamentos ruins. Nós vivemos num ambiente social influenciado por espíritos encarnados e desencarnados também. Existem diversos tipos de pensamento. Então, como é que eu vou diferenciar o conselho do meu anjo amigo e de um espírito que não seria, vamos dizer assim? Se eu tenho conhecimento das leis de Deus, as suas orientações nunca vão infringir as leis de Deus. Ou seja, Jesus sempre falava, tem a porta larga e a porta estreita. Os conselhos dele sempre vai ser próximo à porta estreita. Ele sempre vai falar, perdoa. É mais fácil perdoar do que querer ter razão, é eu ser feliz ou ter razão. Eles sempre vão procurar a elevação moral nossa. Eles são os nossos amigos. Mesmo que a gente vá chorar por conta disso. Mas o propósito não é que eles querem a nossa dor, que eles querem, não. É como um pai com um filho. Às vezes o filho não quer tomar o remédio. O remédio é amargo, a criança não quer, mas você sabe que o remédio tem que ser dado para sarar daquela doença. Você, como pai, o que você faz? Você toma o remédio, por mais que a criança chore, por mais que ela bate o pé. Só que aí ela vai precisar tomar aquele remédio para sarar. É a mesma coisa. Gosto de fazer bastante essa analogia com criança. E ele nunca faz nada por nós. É que nem o pai que auxilia a gente em uma lição de casa. Ele fala, ó, é assim, tá certo ou não tá, mas ele não faz por nós. Porque se ele fizer por gente, a gente não vai aprender. O mérito do aprendizado é nosso. O mérito de superar aquela situação é nosso. Eles jamais tiram isso de nós. Por isso que eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Deus não interfere. Eles também não interferem. Aí você fala assim, mas se eu escolho um outro caminho, e se eu escolho o caminho que saia das leis de Deus? Ele vai simplesmente falar o seguinte, ó, tudo bem, eu estou aqui para quando você precisar. Ele não nos abandona, mas ele também não vai nos intervir, porque isso vai servir para o nosso aprendizado. Porque a gente precisa aprender, se a gente insiste em entrar naquele caminho, ele vai falar o seguinte, tudo bem. Ele vai aconselhar a gente não entrar no caminho, mas ele vai falar, tudo bem, mas a opção é sua. Eu estou aqui para avisar. Se precisar de mim, eu estou aqui. É essa postura do anjo conosco. E eles falam exatamente isso. Olha que interessante, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo, ou seja, uma pequena presença, vossa alma sente ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, eles nunca nos abandonam. Nem no pior lugar, eles jamais nos abandonam. Mas eles sempre vão manter a distância, eles vão se aproximar da gente à medida que a gente permite que eles se aproximem. É nós que devemos chegar até eles. Eles não, como eu acabei de dizer, eles não são nossas babás. Eles não vão intervir no nosso livre-arbítrio. É um texto bem profundo. Eu falo que era um texto bem simplesinho, mas ele é muito profundo. E ele fala o seguinte, se conhecesse bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos espíritos maus? Olha os conselhos que a gente acabou de dizer. Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto, no entanto, não fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Então, veja a orientação. Eles orientam, agora você que vai escolher. Se fizer isso aqui, vai dar esse resultado. Se fizer daquela outra forma, o resultado será outro. Exato. Você escolhe. Exato. Não vão interferir, não. Você tem que fazer isso aqui. Nunca. E eles jamais vão exaltar o nosso ego. Se a gente acompanhar a vida de Chico, Emmanuel nunca elogia, né? Quando parece, ele era bem rígido, né? E eles são rígidos conosco. E até o próprio Kardec, de vez em quando, tomava um puxão de orelha. Sim. Vamos colocar dessa forma, né? Sim, tem uma questão do livro dos Espíritos que eu gosto muito, que é a espiritualidade da bronca nele o tempo todo. É muito rigoroso. Ele fala o seguinte, exatamente sobre esse assunto. Ele fala o seguinte, é possível saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? A resposta, por que os homens querem saber de nomes que não existem para eles? Será que eles acreditam que só existe espírito que conhece? Olha a bronca.
Allan Kardec era insistente, eu gosto dele. Ele fala o seguinte, tá, então, como chamá-los se não os conhecemos? Podem dar a ele o nome que quiserem, o de um espírito superior pelo qual sinto simpatia ou veneração. O seu espírito protetor atenderá ao chamado, pois todos os bons espíritos são irmãos e se ajudam mutuamente. Então, a espiritualidade dá uma bronca, aqui já é um exemplo. Mas por que vocês insistem? Por isso que eu falo, o nome não importa. A própria espiritualidade fala, o nome não importa, importa a conexão. A prece está na força do pensamento. É esse sentimento que nos leva à conexão. Aí, se a gente chama o Santo Antônio, o Juca, o Bispo, ou seja lá quem for, não tem importância, porque a conexão sincera, elevação de pensamento, Jesus, Deus, não importa o nome que a gente dá. É importante a nossa conexão sincera, é o sentimento que nos levamos a Ele. O nosso pensamento é o Espírito, né? É a ação do Espírito sobre o nosso cérebro, que age pela matéria e assim por diante. Então, é o nosso Espírito chamado. Aliás, houve também essa questão, por exemplo, de saber quem é o Espírito da Verdade. No grupo de Kardec, tem os médiuns que estavam, em determinado momento, questionando, eles queriam saber, né? Está bem dentro desse contexto aí, eles queriam saber, mas quem é, quem não é, esse é aquele. Então, é próprio do ser humano isso aí, identificar, querer saber quem é, porque nós não nos contentamos em dizer assim, olha, a pessoa está te ajudando, mas quem é? É a primeira pergunta. Mas você está sendo ajudado, mas se não falar quem é, parece que aquela ajuda se torne nula. Né? Exato. A pessoa não se sente bem. Né? Se não souber, por exemplo, aparece alguém, aparece não, vamos dizer assim, alguém sabe que uma pessoa está numa situação difícil, muito difícil. Olha, eu tenho algum dinheiro, eu vou no banco e vou depositar esse dinheiro na conta dessa pessoa. Então, o dinheiro está lá. A pessoa vê aquilo lá, fala, olha, de onde veio esse dinheiro? Aí o gerente, suponhamos, diz assim, olha, a pessoa que depositou fez isso conscientemente, mas não quer citar o nome, não quer que apareça o nome. Nossa, é capaz de ficar o dia inteiro no banco questionando quem é essa pessoa que pôs o dinheiro. Porque quer agradeceu, por isso, por aquilo, por curiosidade, mas não se contenta em receber. Sim. Mais ou menos assim, o ser humano é assim, né? É bem assim, porque nós somos ainda ligados a títulos terrenos. Nós somos ainda ligados a posições. Isso para nós ainda tem essa importância. Só que quando você se mergulha na condição de espírito, e por isso que essa insistência também, né? Ainda tem vertentes que falam, né? O Espírito da Verdade era Jesus ou não? Tem gente que ainda tem esse debate, né? Porque ainda há uma necessidade de saber quem é. E quando a gente entende as leis de Deus, é simplesmente a boa ação que vale, não importa de quem quer que seja. Isso. Isso é que ainda é uma coisa humana. É lógico que os títulos terrenos ainda são necessários para nós. Por exemplo, se eu quero trabalhar na área de odontologia, quero ser dentista, eu tenho que me formar numa faculdade, eu tenho que ter toda a graduação necessária de acordo com as leis vigentes. Certo. Então, para nós ainda existe essa necessidade. Só que muita gente ainda se apega a título, posições, etc. E quando a gente tem um conhecimento um pouquinho maior, abrange um pouco o nosso olhar para o mundo espiritual, e você começa a entender que estamos espíritos encarnados, nós somos espíritos que estamos nesse corpo, o orgulho, a vaidade, esse estilo já não tem sentido nenhum. Porque numa vida anterior eu poderia ter sido uma pessoa multimilionária ou não. Mas hoje eu estou numa outra condição totalmente diferente. Então, e aqueles títulos que foi dado, ou não títulos, né? E hoje posso estar numa condição melhor. Eu não sei se eu fui homem, se eu fui mulher na vida anterior, eu não sei o que você aqui na frente. Então, aí quando você começa a abranger esse olhar, você começa a ver que não faz sentido carregar esse orgulho, a vaidade, os títulos terrenos, eles não têm sentido nenhum. Eles têm a necessidade agora, por enquanto. Eles têm a função. Mas que a gente não pode desprezar. Por exemplo, eu acabei de citar, se você vai ser um médico, você vai procurar uma pessoa formada de acordo com nossas leis. Mas para o mundo espiritual não tem, é totalmente diferente. É que nem quando André Luiz fala, eu posso ajudar, eu fui médico na Terra. Ele falou, sua medicina na Terra é diferente daqui. Vai aprender, vai limpar lá no nosso lar.
Pega uma vassourinha, vai lá. Pega a vassourinha né? e vai lá. Vai aprender aqui primeiro. É muito próprio do ser humano. Olha, certa vez, eu já disse isso aqui uma vez, ou talvez até mais de uma. Numa reunião mediúnica, conversando com um espírito, e ele estava questionando algumas coisas. Num dado momento, ele disse assim: e essas medalhas que eu carrego não valem nada? Irritado, bravo. Então, ele carregou daqui para lá essa importância que se dá dos títulos, o que a medalha representava, enfim. Aqui ela tinha a sua razão de estar ali, mas do lado espiritual, isso aí não tem significado. Tem o que você aprendeu e que você levou ou fez de bem. Esses valores que não são palpáveis, ponderáveis. É os valores morais que Jesus nos ensinava. Quando ele falava dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é exatamente isso. Há necessidade, nós temos as necessidades aqui na Terra, nós temos leis vigentes, que não são perfeitas, que a gente sabe muito bem disso, né? Porque o ser humano não é perfeito, mas as leis de Deus é outra conversa. A partir do momento que a gente começa a ter esse esclarecimento, começa a compreender o que é o mundo espiritual, você não tem apego, você dá importância porque é uma necessidade, preciso comer, preciso investir, existe uma necessidade por conta das leis, mas aquilo já não é o máximo para você, não é aquilo, você não vive em função daquilo, aquilo é só mais um complemento, algo que você conquistou na sua vida, que teve o seu mérito, não estou desmerecendo, sem desmerecer, né? Uma pessoa que vai numa competição, ganha a sua medalha de ouro, vamos dizer, teve o mérito dela, treinou para aquilo, teve a satisfação, mas para o mundo espiritual, mas que fique aqui na Terra. E é saber não carregar isso e levar isso para o mundo espiritual, assim, olha, tive a minha participação, agora que eu estou como um aluno, eterno aluno, aprendendo, essa é a parte mais difícil, porque é desapegar dos títulos da parte terrena. Esse é o maior desafio da gente, é o desapego. Vamos no intervalinho, Renato? Voltamos dentro de instantes. Até já. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma, para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704 e 99797-6629. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículos 0 km. Fazemos liberação de veículos apreendidos. O Renato Despachante parcela o seu IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Convênio com funerárias, sindicatos e empresas da nossa cidade. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro. Fone 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressora jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 996145053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde.
GF Materiais de Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria Informática, Rua Lourenço Prado, 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragini, 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calzature de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Voltamos então, ouvindo aqui a Mariana Trevisanuto, lá de Barra Bonita, falando sobre os anjos da guarda, e é sobre isso ainda que nós vamos conversar. Vamos lá, Mariana. Exato, e a gente estava falando, né, a respeito bom, a gente fala de vários assuntos, né, e é interessante aqui que eles passam um recado. Eu gosto muito dessa frase da dupla, né? Que eu gosto de falar dessa duplinha, São Luís e Santo Agostinho, que eles falam o seguinte: vamos, homem, coragem, de uma vez por toda, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhais, tende guias, segui-os, que na meta não vos falte, porquanto essa meta é o próprio Deus. Olha que eles falando que nós temos guia para chegar à nossa meta. Quem trabalha com meta, acho que já sabe o que eu estou falando. E a nossa meta é chegar até Deus. Essa é aquela boa notícia. Não existe infelicidade duradoura. A felicidade é duradoura. A infelicidade não, ela é um momento. Então, para aquele que está passando por situações difíceis, eu acho que não tem mensagem mais assim, motivadora. Essa e aquela que Jesus fala, que eu adoro. Ele fala: vós sois deuses, pode fazer o que eu faço, muito mais. Essa é encorajadora ao extremo, né? Essa é encorajadora, é aquela que fala o seguinte: viu, mas eu sou... Aí a pessoa que tem a se minimizar, às vezes, fala: mas eu, um ser aqui, isolado... Não, você tem um anjo da guarda, você tem um protetor. O problema que a gente passa, por pior que seja, é passageiro. O Chico que dizia: as coisas boas passam, mas as ruins passam também. Passam também. E a nossa meta, o nosso objetivo é sermos felizes com a felicidade de Deus. Um dia nós vamos encontrar com o Pai. Olha só a profundidade. É lógico que o tempo que vai levar vai depender de nós. Esse tempo é nosso. Deus dá o mesmo tempo para todo mundo. Ele nos cria simples e ignorantes. O tempo é igual para todo mundo. Mas ele nos dá a liberdade de trabalharmos com esse tempo. Então, olha a lei de liberdade e a lei de justiça e igualdade. Nada é forçado. Nada é forçado. O tempo que eu vou levar é meu. Ele jamais vai desrespeitar o tempo. É aquela história, se a gente for comparar uma sala de aula, a professora está ensinando, tem crianças que vão pegar a lição de primeira. Existem crianças que vão demorar um pouquinho para pegar a lição. E tem crianças que vão demorar um pouco mais para pegar essa lição, mas todas vão aprender a lição. Você só muda o jeito de explicar e cada um vai pegando no seu momento. Exatamente. Então, porque nós somos heterogêneos, nós somos espíritos únicos. Não existem duas Marianas, não existem dois Jairos, não existem. A experiência que nós passamos por experiências muitas vezes semelhantes. Mas o modo que a gente passa, o tempo, as pessoas que são envolvidas são diferentes.
Por isso que nos torna único. Se eu perguntar para todo mundo qual é o teu dia mais feliz da Terra, todo mundo vai contar a sua história. Mesmo que sejam histórias semelhantes, por exemplo, o nascimento de um filho, mas as circunstâncias mudam. Então, a experiência muda. Então, a experiência que todos nós passamos são únicas. Nós compartilhamos as experiências, que aí entra a lei de sociedade. Veja, as leis de Deus, elas se encaixam de uma forma muito perfeita. E aí a gente compartilha as experiências, os problemas, as soluções, onde o mais sábio ensina aquele que não sabe. E aqui tem, inclusive, eles falam isso. São Luís Agostinho fala, quem tem o maior conhecimento passa para aquele que não tem. Que eles falam que homem doutos, instruir os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Então, aquele que sabe passa para aquele que não sabe. Mas isso é um processo muito natural, porque quando a gente vira pai e mãe, nós ensinamos os nossos filhos, nós ensinamos os nossos sobrinhos, os nossos priminhos. O mais velho sempre ensina o mais novo. Se a gente conseguir começar a valorizar esses ensinamentos, dessa convivência, a gente vai ver. Não precisa ser um homem doutor, PhD, não sei o que, só para passar conhecimento. Conhecimento todo mundo tem. Todo mundo compartilha. Experiência todo mundo passa. Às vezes aquela pessoa que a gente não fala assim, não dá nada para ela, mas tem um conhecimento fantástico, que se você senta e conversa 5 minutos, são lições para o resto de uma vida. Eu tenho uma pessoa que me deu um conselho fantástico, é a dona Josefa, de Mineiros, a mãe do Orson. Ela uma vez falou para mim, esse conselho eu guardo ali numa caixinha preciosa, eu guardo. Eu falo assim, ela virou para mim e falou assim, Mariana, trabalha, não olha para o lado, não importa o que os outros estão fazendo, trabalha, faz a tua parte. Se o que você está fazendo está correto, vai estar tudo certo. Olha para o teu, faz a tua parte, então faz o seu trabalho. Não olha para os outros, não se preocupa com o burburinho. Faz segue o teu caminho. Esse conselho eu carrego comigo numa caixinha de presente, assim. Eu guardo mesmo, porque é o que realmente ela tem muita razão. Tudo se resolve. Tudo né? se resolve. Eu, conversando certa vez com uma professora, foi minha professora no grupo escolar. Ela estava iniciando naquela época. E ela, certa vez, lá na frente, eu estava com um problema muito sério. E ela disse, eu tenho a solução do seu problema. Fiquei feliz da vida. Falei, agora eu resolvo isso aí em 2 minutos, estou livre disso aqui. Eu falei, qual é a solução? Ela disse, é o tempo. Aquilo me jogou para baixo. Na hora eu me senti assim, eu falei, não mudou nada. Né? Mudou sim. O tempo leva tudo no lugar. O tempo se encarrega de pôr cada coisa no seu devido lugar. Lá na frente você verá o resultado. Porque quando você que eu digo é qualquer um de nós que esteja nos ouvindo, nos assistindo, tem um problema, naquele momento, os outros problemas do mundo não são maiores que os seus. O seu é o maior do momento, né? E você quer a solução. Só que essa solução, ela demanda um tempo para amadurecer, para aparecer, para você conseguir enxergar. Porque quando você está preocupado, a mente fecha, você não consegue sair daquele círculo vicioso do pensamento. Quando as coisas mudam, que se abre o sol, ilumina tudo, você consegue ver lá na frente, e aí percebe que lá atrás você estava cometendo um equívoco, não iria entender direito, e só aqui na frente que você vai conseguir assimilar aquilo que é preciso. É mais ou menos isso, Maria? É bem assim, e é assim que os anjos agem conosco. São com esses conselhos. Na verdade, tem pessoas que passam na vida da gente como anjos da guarda também, né? Não existem só os desencarnados, mas existem muitos anjos encarnados. Também, claro. E outro anjo que eu gostaria de falar é o anjo das crianças. Sim. Vou entrar no assunto das crianças, porque todo mundo fala do anjo da guarda, né? Todo mundo fala do anjo. Pensa no adulto, né? Geralmente a gente tem imagem daquele ser alado, né? Sempre aquela... uma mulher, um anjo bem, sabe, bem sutil, aquela coisa bem feminina, quando se relaciona com crianças, né? Porque lembra a mãe, né? E aí eu tenho aqui o depoimento de um espírito mesmo daqui da revista,
que ela é um espírito feminino, né? Foi mulher aqui na Terra. E esse eu gostaria de ler na íntegra, porque é muito lindo esse texto. Isso aí é um espírito de uma criança... Que faz o trabalho de anjo da guarda das crianças. Ah, sim, o espírito que faz o trabalho de anjo da guarda. Exato. Perfeito, vamos lá, Mariana. Ela fala o seguinte, meu nome é Micael, sou um dos espíritos prepostos à guarda das crianças. Aí ela fala que doce missão e que felicidade proporciona a alma. Perguntar se me refiro à guarda das crianças? Mas não tem suas mães, anjos bons prepostos a essa guarda? Aqui ela fala suas mães, porque a gente tem que lembrar que o artigo foi publicado em 1860. Então era uma época em que as mães cuidavam da educação dos filhos, era cultura na época, tá? Hoje, a gente sabe que a sociedade mudou. Hoje, esse recado serve para a mãe, para o pai, para os avós, tá? Então, a gente se estende à realidade de hoje. E houve uma mudança no relacionamento com as crianças dentro da sociedade. Naquela época, era a tarefa das mães fazer isso. E por que ainda é necessário um espírito para dela se ocupar? Então, não pensar nasquelas que não têm essa boa mãe? Infelizmente, não as há, e muitas. E não terá a própria mãe necessidade de ajuda algumas vezes. Também, né? A mãe não precisa de ajuda. Quem é mãe, sabe o que eu estou falando, porque eu sou mãe, tá? E é verdade. Aí aqui ela conta como que ela age. Quem a desperta em meio ao seu primeiro sono, quem a faz pressentir o perigo, quem a cogita aliviá-la quando o mal é grave, pressentir o perigo. Sabe aquela história, criançada tá quieta. Deixa ela dar uma olhada. Muito quietinho. Esse é aquela conversa que vó fala, que tia fala, que mãe fala. Criança, quando tá quieta, porque tá aprontando. Não é? A frase é bem essa mesmo. Não é, Renato? É assim mesmo. E é verdade, é aquele feeling que fala, meu filho não tá bem. Eu acho que ele não tá legal. É aquela mãe que às vezes aparece, o que você tem? Filho, nada, mãe. Mas o que você tem? Alguma coisa você tem. Você pode ter certeza que o anjo da guarda assoprou no ouvido, no coração dessa mãe. Ou do familiar que protege também a criança, tá? Quem cogita aliviá-la quando o mal é grave, muitas vezes, quando a gente lida com criança, tá? Com criança, a gente tem um aperto no coração muito grande, porque é uma tendência nossa não gostar de ver criança sofrer. A gente não quer ver. A gente sente. Porque a criança, ela traz o espírito ainda da inocência. Ela é muito frágil, né? A fragilidade, a inocência. Lembrando que nós fomos crianças, nós somos espíritos adultos, nós passamos pelo processo de infância. E ela é necessária para que a gente possa absorver todo o aprendizado que os pais, os familiares possam nos dar, além dos ensinamentos dos anjos da guarda. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas Mariana, infelizmente, acontece coisas ruins com as crianças. Pode até levar ao desencarno, ou muitas vezes uma sequela. Mariana, não é falha do anjo. Muitas vezes é um momento que aquele espírito precisa passar naquelas condições. Nós não sabemos quais são os desígnios de Deus. Nós viemos também com um planejamento para o aprendizado do espírito e para os familiares. Então, assim, mas o que vai nos traz o conforto? É que como eu falo, nossa vida aqui na Terra é passageira, nós nos encontramos. E lá na frente a gente vai entender quais são as razões. Muitas vezes a gente não entende agora. Mas lá na frente a gente vai ter esse conhecimento, a gente vai ter esse esclarecimento. E como a vida continua, então a vida nossa não acaba aqui na matéria. Nós vamos nos encontrar mais para frente e vamos entender. E às vezes até com grandes amigos, com outros relacionamentos com aquela fraternidade que Jesus nos ensinou. Mariana, agora a pessoa que alguém que esteja nos ouvindo ou nos assistindo, diria assim, esse anjo da guarda é sempre alguém naturalmente designado para essa função, sim, mas é alguém estranho ou pode ser alguém do próprio grupo familiar? Pode ser alguém do grupo familiar. E Kardec, na lição, quando fala dos espíritos protetores, ele fala exatamente isso. Existem o espírito protetor, então a criança também tem esse anjo da guarda, como todos nós temos. Mas esses mais próximos são os espíritos protetores da família. Então, a partir do momento que nós formamos uma família, nós temos espíritos que são simpatizantes a nós, e são esses espíritos que designam também
a proteção da família. São espíritos, muitas vezes são espíritos simpáticos, familiares. Não necessariamente a gente fala, foi minha avó. Quando a avó tem o merecimento, pode ser, tá? Mas a gente não pode afirmar com essa certeza. Não é uma regra geral. Não né? é uma regra. Não existe regra não geral. existe regra geral. Mas se o familiar que conviveu tem condições de cuidar daquela família, ela vai cuidar. Se não, pode ser também outros espíritos que são amigos nossos de outras épocas também, porque a nossa família espiritual é muito grande. É muito maior do que a nossa aqui na Terra. E a gente não tem esse conhecimento. Se a gente soubesse da grandeza, a gente nunca iria se sentir sozinho. É verdade. A grandeza que a gente nunca está sozinho. E aqui ela continua falando o seguinte: sempre nós que desviamos a criança travessa do precipício para onde corre, que dela desviamos os animais nocivos e afastamos o fogo, onde poderia dela queimar os seus cabelos louros. Né? Então, ela fala que eles estão sempre atuando perto da criança, e é fato. Eu posso contar um caso pessoal? A minha menina, de tanto ela ver a gente colocar a chave na ignição do carro, ela aprendeu. Outro dia eu olhei na tomada, estava a chave do cadeado dentro da tomada, enfiada na tomada. Falei, gente, por Deus, não tomou um choque. Então, eu falo que nessas horas é o anjo da guarda, que deve ter desviado a mãozinha dela, deve ter feito alguma coisa. Então, sabe? Então, assim, e é por falta de atenção? Não, é aquele 1 minuto que a gente fala, que criança é 1 minuto acontece as coisas, é coisa de fração de segundos mesmo. Então, ela fala, nossa missão é suave. Somos nós ainda que lhe inspiramos a compaixão pelo pobre, a doçura, a bondade. Nenhuma criança, nem mesmo das piores, poderia nos irritar. Há sempre um instante que seu coraçãozinho nos fica aberto. Então, junto com o pai e a mãe, esses espíritos protetores também tentam trabalhar esse espírito que está na fase de infância, sensibilizar o caminho do bem, dando os bons conselhos. Eles atuam o tempo todo. Você vê que o trabalho é enorme. É um trabalho enorme que eles têm. E aqui ela continua. Algum de vós se espantarão dessa missão, mas não dizei frequentemente que há um Deus para crianças, sobretudo para crianças pobres? Não, não há um Deus, mas anjos amigos. E como podereis explicar de outro modo essas salvações miraculosas? E de fato a gente sabe também de outros casos, né, que falam, nossa, eu não sei como o pior não aconteceu. Às vezes a travessura da criança. É uma proporção maior que ninguém entende. Nossa, como que não tem uma consequência mais grave, né? Por exemplo. Exato. É a atuação deles que é invisível, não é? É invisível. Agora, fica imaginando como deve ter de anjo em lugares que tem concentração grande de crianças, nas escolas, nas creches, em parques públicos. Imagina a sua concentração que deve ter. O trabalho é muito grande. É um trabalho muito grande. E muito bonito também. Lindo, lindo. E aqui ela fala o seguinte, ó, existem ainda outros poderes cuja existência nem mesmo suspeitais. Há o espírito das flores, dos perfumes, há milhares cujas missões são mais ou menos elevadas, nos parecendo deliciosas e invejáveis após a vossa dura vida de provas. Ou seja, tem outras funções também no plano espiritual que a gente não entende. E aqui, só para terminar, ela conta a historinha dela. Casada jovem, com um homem que possuía vários filhos, não tive a felicidade de os ter de mim mesma. Completamente devotada a elas, Deus, o bom soberano Senhor, concedeu-me ainda ser guarda das crianças. Então, veja um exemplo do espírito. Então, ela conta a historinha dela. E ela finaliza. Ficai sabendo que o bom anjo que vela por elas não é uma alegoria, mas uma verdade. Né? Então, assim, é um depoimento muito bonito, né? E ela fala que ela tem esse trabalho, essa doce missão de cuidar das crianças. Ela foi deve ter sido uma boa mãe, com certeza. Né? E Deus a permitiu que ela trabalhasse naquilo que ela mais ama. Ou seja, aquilo que a gente faz com amor aqui na Terra, a gente pode fazer lá no plano espiritual também. E tem espaço para todo mundo fazer o bem, né? Desemprego não tem no mundo espiritual, não. Não, mesmo aqui nesse sentido, né? De colaboração com o mundo espiritual, nesse sentido, você sempre tem o que fazer. Sempre tem. E assim, quando ela fala das flores, dos perfumes, então aquela pessoa que ama a natureza, tem trabalho para ela, tem para os animais, tem para com as pessoas, tem para com os mundos. É lógico que a Deus vai nos dando as atividades conforme a nossa capacidade. Ele jamais dá atividade superior àquilo que a gente tem capacidade. Ah, sim. Ele jamais faz isso. Mas dentro da nossa capacidade, da nossa vontade, ele vai apresentando as oportunidades. As portas estão abertas.
É nós que devemos correr atrás. Mais uma vez, a responsabilidade é nossa. E ver o que eu posso colaborar, o que eu posso fazer. Exato. Todo mundo, independentemente do nível cultural, seja o que for, tem o que fazer. O bem tem espaço em todo lugar. E a nossa escola é aqui a terra. Se a gente começar aqui na escola trabalhando pelo bem, a gente já vai estar habituado no mundo espiritual. Perfeito. Aqui é o nosso aprendizado. Aí fala, mas Mariana, falei, gente, se você tem um membro da família, às vezes é que você tem dificuldade, vamos começar a trabalhar. Trabalhar a tolerância, o perdão, a paciência, a compreensão. Muitas vezes a gente deixa o nosso eu de lado e buscar no próximo a melhor convivência. Esse é o nosso primeiro exercício, que é o mais difícil. Mas depois que você vai, também vai embora. É o mais difícil, mas vai embora. Questão de adaptação. É uma adaptação. Aqui é a nossa escolinha. Mariana, o que mais que você tem para concluir, além da... Eu sei que você tem uma pressa no final, mas tem mais alguma coisa a dizer a respeito disso? Algum detalhe que ficou e que o ouvinte gostaria de ter? Olha, o que imagina assim? A mensagem assim, que eu quero passar em resumo é que não estamos sozinhos. Conversem sempre, busquem a orientação dos seus anjos. Aquela reclusão no quarto, aquele momento de oração, aquele momento de prece, silenciar a nossa mente, porque muitas vezes nós estamos silenciados com a boca, mas como nós estamos acostumados com o ruído, na sociedade que nós temos é frenética, nós temos alguma coisa ligada, buscar esse silêncio, buscar o silêncio da mente, e a gente vai conseguir, em prece e oração, se comunicar com o nosso anjo. E quando a gente busca sintonia com ele, nós estamos, pode ter certeza absoluta, bem acompanhados. E aqueles que não estão dentro dessa faixa vibratória, o evangelho no lar também é muito importante, também falar, cultuar sempre o evangelho no lar. Nós melhoramos a faixa vibratória da nossa casa, e aqueles amigos que não se adequam a essa faixa vibratória, eles por si só se afastam. Então, mais de, vamos dizer, 70% dos nossos problemas se resolvem. Porque nós vamos ter boas inspirações. Quando a gente aprende a deixar o nosso ego de lado e começa a pensar no outro, mais 30% dos nossos problemas se resolvem. Acho que aquele outro 1% só depende de nós, da nossa ação. Porque ainda o orgulho, o egoísmo, ainda é o malefício da humanidade. O grande problema do ser humano é esse. Ainda é. Então, quando a gente aprender a deixar a gente um pouquinho de lado e olhar um pouquinho para o próximo, deixar o nosso... Em vez de eu perguntar por que o outro me ofendeu e fazer a pergunta por que eu me senti ofendido, por que isso me ofende, a gente vai ver que a responsabilidade é muito mais nossa que do outro. O outro só apontou os nossos defeitos. Mesmo que a gente não goste. Mesmo que a gente não goste. Mesmo que a gente não goste da crítica. Mas se a gente começar a mudar o nosso olhar, a gente começa a melhorar. A gente muda o nosso padrão, a gente melhora a nossa vida. Os problemas, você consegue buscar melhor a solução. Não é que a gente não deixa de ter problema, não. Vai ter. Problema a gente vai ter que resolver. Você administra melhor, numa palavra. Sim, é a gente isso, vai né? ter uma administração muito melhor dos nossos problemas. E buscando bons conselheiros, melhor ainda. Melhor ainda, sem dúvida. Essa é a proposta da mensagem de hoje. E eu gostaria de finalizar essa mensagem com uma poesia de autoria própria, que exatamente fala sobre o anjo. Chama assim, Amigo Invisível. Dentro de mim, tua voz me embala. Toca minha alma e teu sorriso me alucina. De tão sublime seu perfume exala, a lembrança de um amigo se aproxima. Como o vento vem alado ao meu encontro, e uma luz que de ti irradia, de tão nobre que me causa um assombro, ao saber que irei vê-lo um dia. Seus conselhos ecoam na memória. Anjo querido, amigo te peço, para um dia chegar à glória, corrija-me dos pecados que confesso. Amigo querido, me escute com clareza, de quem um dia chegou até aqui. Eu te falo com firmeza que Deus é o ser mais belo que já vi. Para chegar à felicidade pura, uma coisa lhe direi. Caminhe sem medos pela estrada dura, sempre que for preciso, a tua mão eu pegarei. Coloque toda a fé em seu caminho, que por ti eu rogarei, mas se me deixares falando sozinho, a tua sorte lhe entregarei. Anjo querido, rogo a ti que me ajude, pois muitas vezes não te ouço. Tua voz é mais sutil que um alaúde, como eu faço para ouvi-lo e não cair num calabouço? Através da prece, em tua consciência falarei, mas a sua liberdade eu respeito, meu amigo. Não se preocupes,
Pois enquanto falares comigo, o mal que aproximas de ti, eu afastarei. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Se puder me mandar essa poesia depois aí, eu Mando agradeço. sim. Gosto de sentar, refletir. Quem é Evanildo de Trevisanuto? É minha tia. Sua tia, olha, tá aqui é o nome dela na tela aí, né, Renata? Oi, tia, tudo bom? Um beijo para você, tia. E Lúcia Helena Graneto também. Lúcia Helena, ela é lá de Del Barra. Um beijo para você também, Lu. É isso aí, tem mais alguma coisa, Mariana? Por enquanto, bom, tem muitas coisas para se falar, poderíamos né? ficar o dia inteiro aqui. Né? Conversa, a enquanto gente é tem. isso. A conversa com relação ao mundo dos espíritos, ela é fantástica. Eu costumo dizer o seguinte: você estuda um assunto, aí você vai no assunto do assunto do assunto. A hora que você acha que acabou, tem muitos outros assuntos para estudar. É infinito. É infinito, não acaba. Então, a você, Mariana, nosso agradecimento mais uma vez. Um prazer bater esse papo aí, muito gostoso, a respeito dos anjos. Como eu disse, nunca nós abordamos esse tema aqui, que eu deixo sempre livre. A pessoa vem e fala sobre o tema que quiser, né? É liberdade. Renato, obrigado por tudo. E a todos vocês que nos acompanharam, estão vendo aqui os números. Um bom dia, uma boa semana a todos. Aqueles que ouviram pelo rádio, aqueles que ouviram no automóvel, enfim. A todos vocês, uma ótima semana, de muita luz, de muita paz a todos. Ótima semana para vocês também. Que a paz do Mestre esteja com todos nós. Que assim seja. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação Jair Ruiz Martinez. Caminhos da Luz. Apoio